E o Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3-1. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa grande vitória e conta também sobre a hegemonia brasileira contra europeus no Super Mundial. Preciso te atualizar sobre as negociações entre Corinthians, Adidas e Nike. Bora falar também sobre Ferreira, o atacante do São Paulo, interessa mesmo ao Krasnodar? Tenho novidades sobre o tema. Para completar, Jair cogita recusar o Nottingham Forest para continuar no Botafogo. A Nike tem negociações extremamente avançadas com o Vasco e com cifras altas. Falo também sobre a dispensa no Santos e sobre preocupação no Palmeiras para o Mundial de Clubes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, parceira do canal do Nicola, para essa noite de sexta-feira. A minha sugestão vai no jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors. Imagino que o Bayern vence o Boca no intervalo e no fim da partida, cotação de R$1,91, vou colocar R$100 para voltar em R$191. Aposte no que você quiser com cifras que você entender serem melhores. Importante é clicar no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro na Novibet e vem se divertir comigo. É só importante lembrar e reafirmar que você precisa ter 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é triste. A casa de Guilherme Arana, jogador do Atlético Mineiro, foi invadida durante a madrugada por criminosos. Casa em Belo Horizonte. Para sorte, o Arana e a família estão passando férias nos Estados Unidos. Joias, roupas, sapatos e bolsas foram levados do lateral esquerdo. Hora de falar sobre o Palmeiras, que ganhou uma preocupação para o restante do Campeonato Mundial de Clubes. Aníbal Moreno teve constatado um edema na coxa direita. Nas classificações de lesões musculares, o edema é a situação mais leve. Ela aparece antes, por exemplo, da lesão de grau 1, da lesão de grau 2 e da lesão de grau 3. Mas o Palmeiras não quis divulgar quanto tempo o volante argentino precisará ficar de fora do time. Ele, inclusive, tem sido tratado como dúvida para a partida contra o Inter Miami, marcada para a próxima segunda-feira, 10 da noite. O Palmeiras joga contra o Inter Miami, precisando de um empate para garantir a primeira colocação da sua chave. A tendência é que o Emi Martinez seja utilizado, Emi que entrou na reta final da partida. Vale a lembrança de que o Aníbal sente a coxa aos 25 do segundo tempo ao tentar parar um contra-ataque do Awali. Só para completar em relação ao Palmeiras, o goleiro Kaique, revelado nas categorias de base do Verdão, está sendo disputado por dois clubes portugueses. O Vitória de Guimarães foi o primeiro a abrir conversas com o Palmeiras para compra em definitivo. O Braga tenta atravessar essa negociação com cifras melhores. O Braga, que foi o quarto colocado do Campeonato Português e por conta disso conseguiu vaga na Liga Europa. Hora de falar sobre o Santos, que decidiu dispensar o atacante Gabriel Veron. Jogador contratado em fevereiro e que em 4 meses colecionou todos os tipos de problemas com a camisa do Peixe. Chegou atrasado, chegou em condições muito ruins de treino, foi multado em 30% dos seus salários e dentro de campo conseguiu aparecer em apenas 9 jogos sem nenhum gol e nenhuma assistência. Jogador que pertence ao Porto, empréstimo havia sido estabelecido até dezembro desse ano e o Alexandre Matos foi o responsável por conduzir a rescisão de contrato de forma antecipada. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, até porque o Porto já havia sido procurado pelo Santos cogitando essa possibilidade. O Porto descartou qualquer chance de receber o jogador de volta. A tendência é que o Matos precise encontrar um outro clube no futebol brasileiro para que o Gabriel Veron possa atuar. Jogador de 22 anos de idade, que já havia colecionado problemas extracampo no Palmeiras e também no Porto. Tinha muito talento, especialmente nas categorias de base, mas com o passar do tempo está ficando cada vez mais distante da carreira de um jogador promissor. Só para completar em relação ao Peixe, muitas negociações. O William Arão é alguém que deve ser anunciado em breve. O Igor Vinícius, já contei para vocês, tinha conversas avançadas com o Santos, mas o Hernan Crespo cogitou a possibilidade da permanência do jogador no São Paulo. Isso ainda está sendo debatido entre os clubes sobre a renovação de contrato do Neymar. O Neymar já tem tudo acertado com o Peixe, mas precisa assinar o contrato. E pessoas próximas ao Neymar asseguram que o Neymar está esperando para ver se aparece uma grande proposta de um time do top, do primeiro nível do futebol europeu. Hora de falar sobre o Vasco com cifras gigantes do possível acordo com a Nike. Já havia contado para vocês que entre Vasco e Nike está tudo praticamente acertado.
a Nike deve ser a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino a partir de janeiro de 2026. O que eu não consegui avançar foi em relação às cifras. E o pessoal do Lance assegurou nessa sexta-feira que a proposta feita pela Nike ao Vasco prevê até 300 milhões de reais em 7 anos de contrato. Confesso que considerei as cifras astronômicas. Esse valor, ainda que incluindo bônus e royalties, é muito acima da realidade, por exemplo, com a qual o Vasco tinha. O acordo com a Capa prevê pagamento de 600 mil reais fixos por temporada, além de um percentual e royalties. Importante dizer também que com esses 300 milhões de reais em 7 anos, o Vasco vai ter um contrato melhor do que o Corinthians, cuja parceria com a Nike vem de décadas. O Timão tem direito a 30 milhões de reais fixos por temporada e o restante atrelado à meta de vendas. Só para completar, em relação ao Vasco, a expectativa é de que o clube se torne o grande cartão de visitas da Nike na América do Sul, até por conta da iminente saída da Nike do Timão. Hora de falar sobre o Botafogo depois da vitória por 1-0 contra o PSG. Outra boa notícia. O zagueiro Jair cogita não fechar acordo com o Nottingham Forest. O clube inglês de Evangelos Marinax tinha negociações avançadas com o Igor Jesus, Cuiabano e Jair. O acordo com o Igor Jesus está sacramentado, mas o Jair tem relutado com a ideia de se mudar para o clube inglês. Forest, inclusive, nos últimos dias aumentou sua proposta pelo Jair. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do atleta, zagueiro de 20 anos, comprado do Santos, e esse empresário assegurou que ainda não há um acordo definitivo entre as partes. O Jair está cogitando os próximos passos e a ótima fase, especialmente no Super Mundial, com a atuação de gala diante do PSG, pode fazer com que ele chame a atenção de clubes maiores do que o Nottingham Forest. Só para completar, em relação ao Botafogo, Cuiabano também não tem negócio sacramentado ainda com o Nottingham Forest. Ele tem sido especulado em outros grandes clubes do futebol inglês. Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação dessa sexta-feira de que Lucas Ferreira, atacante da base do São Paulo e promovido e em vários jogos titular na atual temporada, pode se mudar para o Krasnodar. O GE trouxe a notícia de que a proposta é de 8 milhões de euros. Essa oferta foi enviada ao São Paulo coisa de 1 mês e meio atrás e já foi descartada. Não há nenhuma chance de negociação nesse momento entre Krasnodar e São Paulo. Consegui inclusive avançar em cima dessa história hoje, em meio a uma série de sondagens de clubes tentando entender as condições. Aqueles que demonstraram maior interesse em contratar o jogador são o Wolverhampton e o Everton, ambos da Inglaterra. Nenhum deles apresentou proposta oficial ao São Paulo. Houve consulta aos representantes do Lucas Ferreira para entender quanto é que custaria, quanto é que o Lucas Ferreira gostaria de ganhar, como são as condições do negócio. O São Paulo tem dado preferência para a venda de outros atletas em detrimento do Lucas Ferreira, tudo para que o atacante de lado de campo possa permanecer no São Paulo. O tricolor tem convicção de que o Lucas Ferreira tem muito potencial para se valorizar. Vale a lembrança de que nessa semana o São Paulo encaminhou a venda de Matheus Alves para o CSKA em operação de 6 milhões de euros. Hora de falar sobre o Corinthians e a novidade do dia diz respeito às negociações com a Adidas. A empresa de fornecimento de material esportivo aumentou sua proposta com o Timão. A ideia é fechar acordo o mais rápido possível. A nova oferta faz com que o Timão possa alcançar até 85 milhões de reais por ano. Esse valor inclui uma parte fixa, pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato e também royalties ligados a percentuais de vendas de produtos. Importante dizer que a Nike, que até agora não se manifestou, tem por contrato a prioridade da renovação. Isso significa que a Nike, no momento final da tratativa entre Adidas e Corinthians, pode levantar o dedinho e dizer: olha, quero cobrir essa oferta. Diante desse cenário, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo norte-americana, com quem o Corinthians tem uma relação de décadas. Só para completar, em relação ao Timão, Osmar Stabile tem cobrado, especialmente da Adidas, a preocupação em relação a entregas e produtos variados. A alegação do Corinthians é de que a Nike não conseguia entregar vários dos produtos que havia prometido, muitos prazos atrasados e mais do que isso, com peças faltando especialmente para crianças e mulheres. O que é certo é que o Corinthians, com o Augusto Melo ou Osmar Stabile, terá um contrato de fornecimento de material esportivo bem superior ao atual. Nike paga cerca de 30 milhões de reais fixos por ano ao Timão. A saideira sobre o Corinthians, Diego Palacios, tem sondagens de times dos Estados Unidos e do México. O Corinthians se apressa na tentativa de negociá-lo o mais rápido possível.
Hora de repercutir a grande vitória do Flamengo em cima do Chelsea, 3-1 de virada de forma incontestável, com o rubro-negro sendo bem melhor do que o gigante inglês. E olha que o Chelsea abre o placar no momento em que o Flamengo era melhor, graças a uma falha do Wesley. O Pedro Neto avança e faz 1-0. Vem o segundo tempo, o Felipe Luiz coloca o Bruno Henrique em campo e o Flamengo aumenta a intensidade, chega ao gol do empate com o Bruno Henrique, chega ao gol da virada com o Danilo e ainda encontra tempo para no terceiro gol de Wallace Ian. Importante destacar que os 3 gols de atletas que foram escolhidos pelo Felipe Luiz. O Wallace Ian entra no finalzinho da partida, entra antes inclusive do que o Pedro. Já o Danilo foi uma das surpresas da escalação, como titular, atuando como zagueiro, e o Bruno Henrique entra no segundo tempo. Grande jogo e grandes mexidas também do Felipe Luiz, que deu um banho, nó tático no Enzo Maresca, o técnico do Chelsea. O Flamengo foi muito melhor do que o adversário e mereceu a vitória sem contestação. Rubro-negro que pode, inclusive, garantir a classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes, já nessa sexta-feira. A partir das 7 da noite se enfrentam a Esperance e Los Angeles. O Flamengo é líder do grupo com 6 pontos, o Chelsea tem 3, Los Angeles e Esperance não tem pontos. Se o Esperance vencer ou empatar, o Flamengo estará garantido na próxima fase. A única possibilidade de o Fla chegar à última rodada precisando de pontos para se classificar é em caso de vitória do Los Angeles. Classificação para lá de merecida de um Flamengo que já embolsou 22 milhões de reais apenas por conta das vitórias. Somado aos 66 milhões pela participação no Super Mundial, já são 88 milhões de reais. E a passagem para a próxima fase assegura mais 41 milhões de reais. Bora terminar o vídeo para falar sobre os brasileiros deitando nos europeus, para minha grata surpresa. Eu tinha certeza absoluta de que os gigantes da Europa teriam até alguma facilidade diante dos brasileiros, está longe de acontecer. Foram 4 confrontos do Super Mundial de Clubes entre brasileiros e europeus. 2 vitórias brasileiras e 2 empates. Os caras não venceram o Brasil. As vitórias do Botafogo contra o PSG, resultado espetacular de 1-0 na noite dessa quinta-feira, e o triunfo do Flamengo contra o Chelsea por 3-1, resultado absolutamente merecido. Os 2 empates tiveram os brasileiros melhor. O Palmeiras empatou com o Porto em 0-0, merecendo vencer, enquanto o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, mas acabou ficando no 0-0. Outra consideração importante, nesses 4 jogos, os europeus só conseguiram marcar 1 gol nos brasileiros, o gol marcado pelo Pedro Neto, pelo Chelsea, diante do Flamengo. Saldo de gols a favor dos brasileiros bastante positivo, 4 gols marcados nesses confrontos. Palmeiras é líder do seu grupo e se classifica como o primeiro colocado, com apenas um empate na rodada final contra o Inter Miami. O Botafogo é líder do seu grupo com PSG e Atlético de Madrid, e só depende de um empate para confirmar a primeira colocação. O Flamengo é líder do seu grupo e pode sacramentar a passagem para a próxima fase se o Esperance vencer ou empatar com o Los Angeles, enquanto o Fluminense joga nesse sábado contra o Ulsan, buscando a sua primeira vitória. Falou que havia empatado contra o Borussia Dortmund na primeira rodada. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre tudo que está rolando no Super Mundial. Você está surpreso? Já imaginava? Os brasileiros estão indo acima da expectativa? Ou os europeus que estão decepcionando? Já usa espaço para comentário, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Tchau!